João explicou toda a verdade sobre o novo céu na Bíblia. Mesmo que você nunca tenha lido um livro da Bíblia, já deve ter em sua mente uma boa parte de Apocalipse, um dos livros mais famosos de toda a Bíblia. No fim, Deus destrói seu inimigo, destrói o planeta e leva os justos consigo a Jesus. Mas para onde? Para Nova Jerusalém? Uma cidade no espaço? E qual o verdadeiro destino do nosso planeta? Apesar de famoso, poucos conhecem esses detalhes, já que não estão apenas localizados em um só ponto da Bíblia, e sim nela inteira. E é por isso que hoje vamos entender para onde Deus irá nos levar no fim dos tempos, como é esse lugar e o destino do nosso planeta Terra. E se as palavras poderosas de hoje edificarem a sua vida, lá no final você deixa um gostei. No mundo todo temos muitas cidades de cair o queixo, muitas que desejamos morar, porém nenhuma delas é perfeita, como a que aparece no livro de Apocalipse. Um lugar onde Deus e seu povo coexistirão, a cidade do céu, a Jerusalém celestial. O nome Jerusalém em si remete à continuidade com a terra, um lugar de nossa redenção. E em Hebreus 11, lemos que Abraão buscou uma metrópole cujo construtor e criador era o próprio divino. Os cristãos hebreus foram instruídos a chegar ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, que foi mencionada por Paulo em sua carta aos Gálatas, a chamando de a Jerusalém que está acima, e também é possuidora de outros nomes como vemos em Apocalipse, como a Cidade de Deus, Nova Jerusalém, Tabernáculo de Deus, Cidade Santa, Cidade Celestial e Cidade Quadrangular. Essa Nova Jerusalém é mais detalhada em Apocalipse 21, que nos indica que todas as eras se passaram. A batalha do Armagedon foi travada e vencida por Jesus Cristo, e Satanás foi acorrentado no lago de fogo, e a humanidade foi julgada. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21, versículo 1 ao 2. Essa ideia de uma nova terra celestial é algo familiar nas escrituras do Novo e Antigo Testamento. Muitos profetas falaram desse novo céu e nova terra, como Isaías e Pedro, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. Isaías 65, versículo 17 ao 18. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 2 Pedro 3, versículo 13. E esta cidade é descrita como perfeita, um lugar essencialmente parecido com o que era para ser o Jardim do Éden, livre de pecados, até que o primeiro casal caiu em desgraça. Alguns culpam Adão e Eva por seu pecado, sem perceber que o redimido é maior do que o inocente, e que ganhamos mais em Jesus do que jamais perdemos em Adão e Eva. E diferente de como era a vida dos dois no início, não estaremos isolados, pelo contrário, teremos muitas e muitas pessoas à nossa volta, puras, justas e santas, um presente de Deus. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque serão coisas passadas. Apocalipse 21, versículo 3 ao 4. Como descrito, o próprio Criador fará parte dessa habitação, e a proximidade da humanidade e do divino será uma nunca imaginada, onde até poderemos ver o rosto de Deus, e os humanos servirão como seu povo, não como um rei e seu país. Seria algo mais próximo de uma grande família, convivendo sem lágrimas, doenças, morte e dor, onde nenhuma mentira será dita por 100 milhões de anos, nenhum negócio duvidoso será discutido, nenhuma imagem impura jamais será vista, e nenhuma corrupção jamais se manifestará. Inclusive, o próprio Criador proclama de seu trono sobre o fim dos tempos e o início de uma nova era. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve as minhas palavras verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tenha sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 5 ao 8.
Por abrigar os filhos mais fiéis de Deus ao longo da existência da Terra, essa cidade terá um tamanho inacreditável. Ainda no capítulo 21 de Apocalipse, João viu a metrópole ser medida na sua frente, percebendo que seu comprimento e largura eram os mesmos, sendo praticamente um cubo medindo 12.000 estádios de ambos os lados. Isso dá aproximadamente 2.253 quilômetros, a Lua tem 3.474,8 quilômetros. Imagina uma cidade do tamanho colossal da Lua. As coisas ficam mais absurdas quando você sabe que a área do térreo é de 3,6 milhões de quilômetros, e isso apenas o primeiro nível. Nenhum município em nosso planeta sequer chega perto dessa magnitude. Chongqing, a maior metrópole do mundo, localizada na China, tem uma área de apenas 82,3 mil quilômetros quadrados, e sinceramente só dá para comparar uma área deste tamanho a países. E nem é qualquer um. Nova Zelândia, França, Alemanha e Inglaterra dentro da Jerusalém Celestial, por exemplo, pareceriam um simples bairro. Se você ficou impressionado com o lado de fora, espere até ver o lado de dentro. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 12 ao 14. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o 10º, crisópraso, o 11º, jacinto, o 12º, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21, versículo 18 ao 21. Essas pedras não foram escolhidas de maneira aleatória, assim como tudo que Deus faz é meticulosamente pensado. Esse detalhe também é pensado. Se você verificar por si mesmo a cor dessas pedras preciosas, verá que elas fazem a cor do arco-íris que conhecemos, o que indica que ela não tem só itens de luxo, seu design também deve ser lindo, com tudo coexistindo da melhor maneira possível, aumentando ainda mais o valor de uma cidade que já é inestimável, toda feita de ouro, tão reluzente quanto vidro e cheia de joias preciosas, dos muros às suas ruas. Inclusive as ruas de ouro já foram mencionadas em algumas canções gospel do mundo todo. Apesar de tudo isso, os muros chamam muita atenção das pessoas. Porque a cidade de um ser onipotente, onipresente e onisciente precisaria de muros logo depois de seu grande inimigo ser derrotado? Esse com certeza é um questionamento válido, e não há uma resposta direta a esse questionamento. Ainda assim, há uma hipótese muito bem aceita. Exclusividade a Jerusalém Celestial seria dedicada àqueles que se dedicaram e viveram conforme os ensinamentos de Deus. Sendo assim, os muros é para entendermos que nem todos vão estar nela. O problema é que esses muros gigantes já geram outro questionamento. Como a cidade vai ser iluminada cercada de muros? Por onde a luz do sol e da lua vai passar? Seria ela coberta de lâmpadas que refletiram no ouro? Diferente da última, essa pergunta o próprio João conseguiu nos responder. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Apocalipse 21, versículo 22 ao 25. Aliás, João apenas completou a profecia que já havia sido dita pelo profeta Isaías. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Isaías capítulo 60, versículo 19. Ainda há uma dúvida sobre essa cidade, do seu formato. Ela é mesmo um cubo ou uma pirâmide? Isso porque, apesar de falar que todos os muros possuem o mesmo tamanho, devemos lembrar que uma pirâmide possui 3 lados iguais, e que em nenhum momento João falou do formato. Infelizmente, a resposta dessa também não está tão preto no branco. Entretanto, é muito provável que ela seja em formato de cubo. Além de parecer mais cidade e de não limitá-la de nenhuma maneira, seria mais parecido com o tabernáculo construído por Moisés e os israelitas. O que ia remeter mais ainda que é um espaço luxuoso, sagrado e reservado, que
que deve e vai ser respeitado. E em meio à história de uma metrópole tão luxuosa quanto essa, é bem fácil deixar um elemento que estava no início passar, a árvore da vida e o rio da vida. O rio nasceria do trono de Deus e passaria até o fim da cidade, puro e claro como um cristal. À sua volta árvores dos dois lados, e a sua água forneceria vida a quem bebesse. Já a árvore da vida possui uma função semelhante, ela fica no meio da cidade produzindo e fornecendo frutos para todos. Frutos esses que curam qualquer male e oferecem uma vitalidade como nunca vista. Aliás, ela é tão sagrada que até as suas folhas já seriam o suficiente para curar o mais enfermo do nosso mundo. Ela já nos foi apresentada no capítulo 2 do livro de Gênesis, estando presente no Jardim do Éden, juntamente de outras árvores com conhecimentos do bem ou do mal. A árvore da vida teria sido plantada pelo próprio Deus, e quando Adão e Eva traíram sua confiança, ele removeu a árvore de suas vidas. Agora ela aguarda aqueles que seguirem para o pós-vida, que seguiram fielmente os ensinamentos do divino. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículo 7. A árvore ainda foi citada algumas vezes no livro de Provérbios, nos capítulos 11, 13 e 15, em forma de metáfora, demonstrando as mesmas funções citadas. Essa nova Jerusalém, mais brilhante e sagrada do que nunca, é simbolicamente o oposto da Babilônia antiga. E essa comparação, de certo modo, revela a resposta do destino da terra após o Armagedon. Ela não será destruída como alguns imaginam, entretanto, quem ficar nela no lago de fogo e de enxofre com os derrotados e Satanás, certamente desejará que ela seja destruída. Então, por mais que o caminho até a Jerusalém celestial seja difícil, lembre-se sempre das palavras de Paulo. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem serão as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9.